Yeah. 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 Oi gente, meu nome é Lana. Meu nome é Laura. E hoje a gente vai entrevistar nosso professor de arte, Marcelo. Então, bom dia a todos, sou professor de artes de vocês, né? A grande maioria aqui da escola, também sou professor de música, trabalho com artes visuais. Eu vou começar esse podcast apresentando uma música, tá, para vocês na viola. O Ivan Vielela, que me perdoe um pouquinho, é uma composição dele. Espero que dê tudo certo. Ok? Então vamos lá.
E eu toco violão desde os 14 anos. Engraçado que eu aprendi assim, foi numa roda de amigos, né? E eu acho que acabei conhecendo talvez o Cleandro antes de chegar no colegial, e tinha uma roda lá, não lembro, mas acho que devia estar lá. E aí a gente aprendia um sentando olhando uma coisa pro outro, né? Então aprendi a tocar Nirvana, aprendi a tocar Deep Purple, e apresentando umas coisas pro outro. E aí com 15 anos minha mãe achou legal, falou, não, vamos buscar uma teoria, né? Para você ter um pouco mais de embasamento, um pouco mais de leitura, né? Para você poder aperfeiçoar. E aí quando eu entrei no curso de violão mesmo, né? Aí eu comecei a conhecer o violão clássico. Aprendi violão clássico, começando a conhecer as peças do Sebastian Bach, peças do André Segovia, Mauro Giuliani, e aí eu comecei a tomar gosto, mas nunca deixei de gostar de rock and roll, né? Mas aí algumas linhas se cruzavam, né? Quando você pega um rock progressivo, um rock melódico, ou em Emerson Lake Palmer, você acha algumas coisas que estão bem relacionadas com a música do dia. Led Zeppelin também, tem uns contrapontos, alguns trechos que parecem muito com música clássica, né? Então eu acho que é uma coisa que foi colaborando com a outra, né? Claro que tem influência de casa, assim, na minha família não tem nenhum músico, né? Eu tenho, assim, dos primórdios, eu tinha um tio, primo, avô distante, que eu sei que tocava viola, mas eu nunca conheci. Mas, assim, pessoas próximas, assim, da minha família tocar foi bem difícil. E, assim, lá no bairro tinha essa questão, né, dos meninos tocarem violão, né, da galera do grupinho, andar de skate, tocar violão. E aí, eu lembro muito bem do senhorzinho, né, lembrando um pouco da viola, porque a viola veio junto, mas eu fui descobrir ela um pouco mais, quando eu era mais maduro, tinha uns 25, 26 anos, quando eu viola. E aí eu lembro quando eu era mais jovem, assim, tinha um senhorzinho que tocava viola, sabe? Ele fazia, eu gosto muito de música instrumental, ele tocava viola, mas ele não era cantor. Ele era só tocador de viola, fazia só ponteado e tal. Aí eu lembro muito dele. Eu lembro do som que ele fazia, ele deixou tocar um pouco a viola, e depois de muito tempo eu fui descobrir esse instrumento maravilhoso que é a viola caipira. Falar um pouquinho da música que eu toquei, chama Armorial, uma composição de Ivan Vilela. Ele era professor de viola aqui da USP, eu cheguei em aula com ele, conversar com ele, é uma pessoa fenomenal, extremamente acessível, e ele é um pesquisador árduo em cima desse instrumento, né? Ele traz muitas histórias, muitos contos. Ele faz pesquisa de campo, e aí quando ele fez essa composição foi diretamente para o movimento armorial que teve, se não me engano, no Nordeste, encabeçado pelo senhorzinho que escreveu O Alto da Compadecida. Não vou lembrar o nome dele, vocês conhecem o filme, né? E aí foi encabeçado por ele esse movimento, que era para fazer um contraponto contra os enlatados que vinham dos Estados Unidos para o Brasil. Então, assim, você vê que uma música, ela traz, se a gente for fazer talvez uma leitura mais sinestésica, o começo seria uma pessoa acordando e indo trabalhar para o campo, depois tem um momento que é mais agitado, que talvez seria a labuta mesmo, o serviço, depois seria um momento que seria das festas, depois seria um momento que ele volta daquele turbilhão de novo, né? Talvez o encerramento da música. Traz muito da cultura do Nordeste, tem muita escala, contraponto, tem muito desses exercícios que o Ivan coloca na música, fazendo homenagem a esse pessoal, né, do movimento armorial, que não é só música, mas também literatura, artes visuais e teatro, né? E aí é uma composição linda, assim, que eu acho que ele acertou. De vezes espero que ele me perdoe pelos arranhões na viola. Faz um tempo que eu tô parado, né? Faz tempo que eu não consigo tocar, mas aí lembrei um pouquinho dela, né? O meu instrumento que eu sinto mais seguro é o violão. Mas eu bato um pouco a viola, o bandolim, né? Brinco um pouco com o teclado, um pouco mais difícil, mas eu vou arranhando. Já relacionando com a primeira, você fazer a primeira pergunta? Foi a... Eu aceito mais rápido. Você tem alguma parte de arte, Parece que seria meio inevitável, né? Tá ótimo. Seria meio inevitável, assim. Eu tentei, com a influência do meu pai, fazer... Na verdade, meu pai precisava do CREA. Eu tenho formação em técnica eletrônica.
né? Trabalhei uns 2 anos e meio na Motorola, no registro e tal. E aí chegou uma época assim, era muito estressante, cara. Eu falava assim, não, mas eu vou virar hippie, fazer tererê, ficar lá na praça, porque não dá, cara, não vai. E aí eu acho que é onde ela teve start, não, então vamos fazer um curso, sei lá, de música, algumas artes. E aí foi na música mesmo, né? E aí, quando eu entrei na faculdade, outra descoberta, né? Você vai descobrir várias coisinhas. Uma coisa que me encantou muito foi a bossa nova, MPB e o jazz, que a base era a licenciatura em música, mas voltada para música popular. Então, além, tipo assim, eu já vinha com a bagagem de música erudita, e aí acabei conhecendo esses outros estilos que corroborar. Então, acho que talvez nessa construção, assim. Indo um pouco mais para trás, sempre desenhei, cara, desde essa parte de desenho foi, sim, desde uns 5, 4 anos. Sempre foi bem estimulado, talvez eu acredito que deve cedo, mas é um pouco difícil você, acho que quando você chega à noção de ser artista, você, sei lá, trabalhar, eu acho que é um pouco mais complicado, mas sempre foi muito presente isso na minha vida. Desenho, pintura, até mesmo a música, assim, eu vejo que quando a gente tinha no prézinho, quanto mais cedo a gente tinha aulas de música. Mas conforme a grade vai mudando, vocês vão crescendo, vocês vão ensinando essa parte. Acho que vocês já tiveram experiência, mas não sei se foi a sala de vocês, mas já me falaram que tiveram aula de música ali do lado, ali no, como chama a escolinha? Vocês não estudaram lá, tá? Aí teve uma turminha que me falou que eles tiveram aula de flauta doce, lá, que é mais comum, né? Ou cantando. Mas na educação é algo que não está intrínseco, não está tão agregado, né? E aí conforme é muito mais voltado para a base. O que a arte representa na sua vida? Então, a arte ela é um campo muito amplo, né? Aí eu vejo com uma perspectiva bem particular para mim, porque ela é um campo onde eu posso me expressar, me conectar com os alunos, me conectar com o mundo, me conectar comigo mesmo, né? Eu acredito que ela tem um campo muito grande, né, de contato com todas as outras áreas, com a arquitetura, com a psicologia, com a filosofia, com a literatura. Então eu acho que ela é um campo vasto que eu posso acessar, acho que a maioria das pessoas, né? Porém que eu acredito também que o acesso a ela hoje em dia é muito mais difícil, né? Porque como a gente já estava comentando um pouco antes, não tem ela tão presente na educação. E o acesso que a gente tem ao teatro, apresentações musicais, é muito mais complicado, né? Eu vejo dessa forma também. E aí, claro que eu já me imaginei, né? Como compositor, tocar ou apresentar como quadrinista ou trabalhar como pintor. Mas é um campo às vezes um pouco mais restrito, é extremamente difícil no Brasil, principalmente para você de arte, e é onde eu acho que você acaba se aproximando muito mais da educação, né? Tem um sociólogo que eu gosto muito de ler que chama Pierre Bourdieu, e ele tem um livro que ele fala muito sobre arte, ele pega principalmente o pessoal do realismo, depois fazer uma análise, e ele fala que quem trabalha muito com música, a maioria dos compositores, desde Beethoven, Schubert, Mahler e assim em diante, muitos deles, além de ser músicos, compositores, eles também lecionavam, uma grande maioria lecionava. Então é um campo que dá uma coisa para lá da outra, né? Um pouco diferente da pintura aqui. Picasso, alguns outros grandes pintores também assim, não lecionavam com a mesma intensidade quanto os músicos, né? Na literatura tem um certo cisão ali, alguns conseguem viver realmente só de arte e outros conseguem ter que trabalhar com literatura e lecionando, né? Uma grande maioria. E aí nessa análise que ele faz nesse livro de sociologia, ele acaba comentando sobre isso. Eu acho que é um campo vasto, de onde a gente vai dando as mãos, né? No Brasil eu conheci o Fábio Zanon, alguns, acho que é o Marco, um humanista baiano. E aí o próprio Tom Jobim também tem uma entrevista que ele fala sobre isso. E aí eu vou falar sobre esse violonista baiano que eu conheci. Ele falou, cara, eu tive que viajar pro
Portugal, Espanha, porque ele conseguia trabalhar no campo dele lá, só trabalhar e estudar na música clássica, e ele não precisava lecionar. O que acontece? No Brasil você acaba lecionando, você tem que estudar o gênero ou a música que você quer, e aí você tem que tocar na noite, então você acaba se dividindo em quatro. Lá na Europa, por causa dos recursos, ele conseguiu se manter, sustentar nesse campo, nessa área, e é onde ele acabou ganhando o prêmio Tárrega, né? Acho que tem 4, 5 brasileiros que ganham esse prêmio, tipo o maior prêmio de violão clássico do mundo, né? Aí o Tom Jobim também entrevista, não sei se vocês já viram no Roda Viva, na Cultura, que mostra só a pessoa respondendo, nunca mostra a pergunta. E aí, nesse programa da TV Cultura, os caras cortaram várias vezes, porque o cara pergunta, então tem em campo, você é conhecido no Brasil e tal. O Tom Jobim pega e fala, não, você tem que ir pra fora do país, né? E aí o cara corta e fala, não, né? Mostraram o making off, fala, não, você tem que falar que dá certo, né, tal. Aí os caras voltam e fazem a mesma pergunta e falam, não, você tem que ir pra fora do país. Faz umas 4 vezes o cara desiste e deixa, né? Deixa rodar. Mas, levando em consideração na época do Tom Jobim, os americanos acolheram muito bem a bossa nova, né? Receberam muito bem, então houve uma supervalorização hoje. Eu acredito que ainda assim, se a gente for trazer algumas coisas do passado para hoje, é extremamente difícil ainda você ver de música, mas a gente tem uma certa facilidade com o advento da tecnologia. Então você tem uma maior visibilidade, né? Mas aí acaba causando outras dificuldades também que caem em outra análise. Não sei se eu respondi. Beleza? Só um gole no café. Foi por isso que você quis virar professor, em vez de investir mesmo em música, essas coisas? Eu acho que envolve várias... eu acho que talvez o professor sempre foi, né? Sempre fui próximo, assim. Mesmo... Porque antes de entrar na faculdade eu dei aula na Escola da Família, ali no Dom Romeu, aula de violão. Aí eu trabalhei pela Fundete também, dando aula de camerata de violão, assim, muito bacana. Então sempre teve muito atrelado e, assim, mesmo que a gente percebendo ou não, dentro de uma sala de aula, não sei se isso vai nos transformar ou vai competir como professor, mas quando eu desenhava, eu ensinava, explicava aos colegas, ia fazendo. Então, eu acho que tinha um pouco essa paciência, claro que ser professor não se resume só a isso, né? Eu acho que é uma construção muito ampla, muito gigante, você tem que ter vários contatos, tem que estar muito tempo, tem que ter contato com outros professores, com outras áreas, eu acho que eles têm uma extrema importância, mas às vezes a gente parece assim, eu não projetei, né? Tipo assim, vou ser professor, né? A princípio eu queria ser, com 5 anos, eu queria ser astronauta ou piloto de Fórmula 1. Aí não acabou dando muito certo. E aí, durante o girar da vida, né, as coisas que vão acontecendo, o campo que mais abre, queira ou não, apesar de ser uma labuta bem complicada, ser professor, A gente percebeu. Né, é extremamente difícil, é um campo muito amplo, que assim, você não fica parado. Tem trampo, a palavra é trampo, isso aí tem. Então a educação, se você faz uma pedagogia, por exemplo, você tem um campo muito grande. E aí, mesmo se você vai trabalhar, mesmo que seja na área artística, essa é uma das vias que a gente pode tentar, que eu já tentei, você pode criar projetos, sei lá, você pode trabalhar no Palace, você pode pegar um espaço aqui no bairro, fazer um projeto social, que aí você aprende a escrever projetos, então você tem que ter um vínculo de pedagogia com área social. Então, assim, você nunca desvincula as coisas, né? Então é muito amplo. A questão é as portas que vão abrindo, né? É que eu acho que a porta da educação, apesar dela ser, né, a educação sempre mais surrada, mais mastigada, a gente sempre leva umas pauladas a mais, sempre tem espaço para professor, né? Pelo menos eu vejo assim. Mudando de assunto, porque, diferente do que acontecia no resto do mundo, a arte moderna brasileira precocemente deu oportunidade para as mulheres. Então, isso é bem interessante, a gente está discutindo em aula, né?
pela visão da socióloga lá, que ela vai apresentando, ela coloca esse cheque, né? Porque se a gente for analisar na mesma época, né, na semana de 22, os outros países, foi bem tarde a representação da mulher na arte, né? E elas surgiram. Eu acredito que seja mesmo pelo movimento em si, né? Porque é complicado, a gente precisa ter uma historiografia, uma literatura maior, saber se aproximar mesmo do Mário de Andrade, que foi o cara que idealizou, mas eu acho pela ideia da questão de revolução mesmo, de trazer a palavra moderno, né? Talvez essa intenção do Mário de Andrade. Tem uma outra curiosidade que a gente não chegou a ver, mas o Mário de Andrade ele foi professor no Conservatório do Estado de São Paulo, ele era músico, escritor, e a maioria dos alunos lá eram mulheres, né? E aí talvez possa ser por causa do contato, da aproximação que ele teve lá, e ele acaba conhecendo a Anita Malfatti, que foi extremamente importante, né? Parece que há uma recepção maior em relação às mulheres, mas aí tem aquela questão que a socióloga apresenta, o contraponto, né? Tipo assim, como que ela chama? A Tarsila do Amaral, ela é apresentada como musa. Aí entra aquela questão, então assim, é muito mais apresentadas as figuras femininas de uma outra forma do que o próprio projeto em si delas, né? Essa é a grande questão, talvez, na semana de 22. E aí quando a gente vê depois, né, a questão que acontece com o próprio Mário de Andrade, ele começa a criticar a semana de 22, ele começa a entrar numa certa crise, que eu acho que todos os artistas daquela semana começam a entrar numa certa crise, e faz uma reflexão, uma leitura de como foi. Eu acho que eles talvez tenham chegado nesse ponto, entendeu? E aí se liga-se muito, que nem a própria Tarsila, a separação dela com o Oswald, né? Então ela não é mais artista por causa da separação do Oswald de Andrade, mas será que ela não tinha ainda projeto? E aí será que era o momento da história social ali, era, sei lá, o surgimento da ditadura, ou o tipo de governo que tem essa mudança? Mas tem de fato sim uma representação delas, elas acabam virando vitrine sim nessa semana de 22, e hoje são as maiores figuras, e como ela fala, os 10 artistas mais caros do Brasil que a gente tem, 7 são mulheres, né? A gente vai colocar. Então, às vezes, essa questão de gênero, como que ela tem que ser trabalhada no Brasil, né? Às vezes, será que há preconceito contra artista? Não sei se vocês vão lembrar, quando a gente entrevistou uma professora de grafite, acho que foi no primeiro ano que eu fiz esse trabalho. Eu não vou lembrar o nome dela. E ela fala que quando ela ia trabalhar com os grafiteiros, ela falava, não, realmente tem um certo... Você não entra, assim, sabe? Tem um grupo, e ela... A primeira iniciativa dela é levar um trabalho, um projeto de pesquisa, que ela só reúne meninas que saibam ou não saibam grafitar. E ela faz tudo, sim, extremamente de graça. Ela chegou a oferecer para nós, que se tinha possibilidade. Então, às vezes, existe. Eu vou dar um outro exemplo. Quando eu trabalhava num projeto, tipo assim, eu tinha 30, 40 professores de violão. Dos 30, 40, quando eu entrei, os 40 eram homens. Depois de uns 5 anos, apareceu uma professora mulher de violão. E aí, quando eu saí do projeto, já tinha umas 4, 5. Mas se você for ver pelo número, é um número muito pouco. E aí você fala, porque o violão é um instrumento masculino? E aí, quando eu dava aula de violão, eu tinha muito mais alunas. Então, assim, alguma coisa no meio do percurso, até ela virar ou violonista, ou virar estudante, para ela chegar até lá, sabe, é uma certa diferença. E quando a gente olha para uma orquestra, quantos homens tem numa orquestra? Quantas mulheres tem numa orquestra? Aí quantas pessoas negras tem? Porque, professor, mas tem que ser levantada essa questão, tem que ser apresentada, porque às vezes a jornada da pessoa até chegar lá, até ser concluída, chegar lá, né, toda essa questão econômica, social, questão de gênero, né, acho que seria isso. Não tem nada a ver com a arte moderna agora. Você sempre quis ficar no Brasil? Você nunca pensou em estudar música lá fora? Claro, vixe,
meu primeiro ponto seria, quando eu tive interesse mesmo, foi a Espanha. Eu acho muito massa, muito bacana, porque tem um toque flamenco. Eu acho que o meu instrumento, quando eu comecei a estudar, tem origem ibérica ali, sabe? Se ele sai pelo norte da África, ele vai subindo com os mouros, ele vai subindo por Portugal, Espanha, vai para a França, Itália, assim vai. Esse instrumento ele vai se transformando, né? Depois ele chega aqui no Brasil. O primeiro instrumento, na verdade, que chega aqui no Brasil é a viola caipira. Não a viola em si, né? Não é desse jeito, mas seria a origem da viola. E aí, por causa de cultura, assim, sabe? O berço do violão. O outro lugar que me chama muita atenção, mas é por causa do campo de estudo, seria a França, que eu acho maravilhoso, assim. Porque tem muitos violonistas famosos lá. Você respira, talvez uma cidade que respira arte. Estou falando assim, de uma forma que eu não estive lá. A gente conhece um pouco de fora, a gente não sabe como é que viver fora de um país. Às vezes a gente vai e acaba tomando na lata, né? Porque não é tão simples. Porque às vezes você sai daqui com um tipo de emprego e você acaba num outro emprego, ou talvez mais subalterno lá. Então, às vezes tem a romantização da gente ir para fora. Hoje nem tanto, mas eu acho que já foi muito, muito mais fácil. E aí não surgiu a oportunidade de você ir através de bolsa. Até que eu sei que tem bastante possibilidade de você ir para a França e Alemanha estudar. A Alemanha talvez seja um ponto interessante. E aí, dependendo do vínculo que você tem com a universidade, você conseguiria isso. Mas também foi um meio que foi meio tardio para eu descobrir, né? Porque já tem a questão de idade, tem um monte de coisa atrelada, relacionada. Você tem que saber falar muito bem o alemão, ou o francês, ou principalmente você tem que falar bem o inglês, senão não dá certo. Então foi algumas coisas que não acabou. Por isso talvez a Espanha venha primeiro, né? Porque me hablas, me gusta. Meu espanhol macarrônico. E aí seria isso. Mas também não me vejo assim tão distante do Brasil. Assim. Eu acho que é um outro país, é rico. Lembrando um pouco também da cena de arte moderna, dessa crise que o Mário de Andrade tem, que são dois extremos absurdos, né? Você tem riqueza, você tem uma cultura muito massa, surreal, umas coisas muito legais, mas aí quando o Mário de Andrade ele vai ver uma catira, ele começa a aproximar dos lugares mais simples e mais pobres, ele vê que não existe uma pobreza extrema lá, que a modernidade não está auxiliando, está ajudando. Então é uma das crises que eu acredito que o Mário de Andrade acaba passando, que é uma crise que a gente tem até hoje, né? Mas hoje você não iria, então? Pra nem entender isso. Depende do tipo de oportunidade. Teria hoje outras condições, né? Você tem família, você tem filho, tem que levar todo mundo, né? Mas é que nem eu falei sobre o violonista lá, né? Ele teve que sair do Brasil porque ele se preparou fora do país para concorrer e experimentar, e lá ele conseguia estudar e fazer o trabalho dele relacionado com aquilo. Aqui você se desvincula, você tem que se desmembrar. Tem que ser 4 pessoas ao mesmo tempo. Só lembrando que às vezes a gente não sabe, né? Às vezes a gente tem professor aqui que além de ser professor, tem professor aqui que é professor e ele é corretor. Tem professor aqui que ele é professor e vende alguma coisa no final de semana. Tem professor que ele está aqui como professor e ele é engenheiro. Só para vocês terem uma noção que assim, não é só o campo da arte, mas o próprio campo da educação já está assim. Tem professor aqui que além de ele lecionar, ele faz trampo de Uber. Então, só para ver como que a crise do país é uma crise bem complicada, né? Bem foda. A gente poderia desmembrar isso um pouquinho depois. Você pretende colocar seu filho assim, tipo, guiar ele assim no meio da arte ou... Mas isso é complicado, né? Porque eu acho que a gente escolhe, né? Mas você eu acho que a gente pode inserir e apresentar, claro. Pode ser, é isso? Professor, eu sei que você quer falar. Tem vontade de, sei lá, futuramente trocar de profissão, fazer uma coisa diferente? Trocar é bem complicado, né?
Eu acho que, assim, agora é um momento de estabilidade, nosso país vive um momento então, propício para isso, Fora né? Bolsonaro. Pode ser também, Ai, gente. mas a remada é um pouquinho mais difícil agora, né? Se surgir oportunidade, claro que a gente faz essa escolha, né? Mas eu acho que é extremamente difícil fazer a mudança agora, pode acontecer, tá? Não sei se ou não, né, mas eu recebi o convite para ser PCNP de artes do estado, né? E aí provavelmente pode ser que semestre que vem eu esteja aqui com vocês. Você não é louco? O que é isso? Ah, mas você tá de PCNP é tipo o supervisor dos professores. Do estado inteiro. Não do estado inteiro, da região de Ribeirão, né? Não é uma certeza, tem que ir para uma outra entrevista ainda, né? E aí pode acontecer, então estou dando a notícia aqui, são os primeiros alunos que estão dando a notícia na íntegra. Né? O senhor vai ficar. Já pode chorar? Não é certeza. Eu ia aguardar porque eu ia saber só semana que vem mesmo. Né? Mas aí, já que ela fez a pergunta se aconteceria de ter outras como fala, possibilidade, outras mudar de diárias, né? E aí vai ser uma mudança extremamente radical, né? Porque aqui eu lido com vocês, né? Algo, não que eu seja extremamente profissional, sei lá, mas é fácil ir lá onde vou lidar com professores, com outro tipo de equipe, com outras pessoas, né? Mas vai ser uma aventura nova, vou esperar vários aí. Não, assim, a gente talvez não perca totalmente o vínculo, né? Porque eu tenho que fazer visita em escolas, tá? De certo, eu vou estar visitando vocês aqui. Mas aí vai ser menos recorrente, né? Essa é a questão. Não adianta fazer beicinho. Eu agradeço então o convite do professor Rafa, que está aqui, ele pode aparecer um pouquinho? Dá um sinal, não? Faz um alô. Oi. Aê, idealizador, eu acho que não é idealizador, mas é o professor que torna as coisas possíveis, né? Eu acho que é o primeiro passo, agradecer a Bianca, o pessoal do terceiro C que está aqui, o Miguel de Intruso, E a gente as tem que meninas agradecer aqui. também por ter aceitado o convite. Não, sempre que precisar, vocês podem ver se eu estiver fora, tiver que convidar, vocês podem convidar, se eu tiver possibilidade eu venho, tá? Porque eu vejo com enorme carinho, assim, né? Porque eu acho que eu venho acompanhando vocês desde o, acho que o 8º ano, né? Tenho vocês desde o 8º, 9º, 1º, 2º, 3º, né? Então acho que é a cartada final que é vocês. Remate final da educação. Então é isso. Belezinha? Obrigada. Corta. Vamos aplaudir, gente.